Fala galera, estou lançando um canal de animes, dá uma olhada, deixa o like e se inscreva. O link está na descrição para mais histórias gostosas. Agora bora para essa história de hoje, que está muito foda. Dentro da caverna escura, pequenas criaturas nojentas chamadas Goblins estão brigando sobre a carcaça de seu líder falecido. Eles não têm ordem entre si, sua selvageria compensa a falta de inteligência. Mas mesmo entre eles, há um estranho que não segue a multidão. Aquele Goblin está envolto em roupas esfarrapadas. Todos o olham com desgosto. Como ele ousa se vestir como os humanos? Aquele Goblin está a caminho de verificar a presa restante, uma mulher humana. Ele ouve seus gritos enquanto os outros guardas estão prestes a atacá-la. Os guardas veem o Goblin estranho e até eles o olham com desgosto. Eles voltam sua atenção para ele e começam a atacá-lo. O Goblin estranho é realmente estranho em comparação com seus companheiros. Por um lado, ele pensa racionalmente como um ser humano. Ele se recusa a deixar sua vida acabar ali. Ele luta contra os guardas. Como ele tem uma arma de pedra, ele tem uma vantagem sobre eles. Quando ele derrota o maior guarda, os outros fogem. A menina ajuda o Goblin a se levantar de seu cansaço. Ela aprecia esse Goblin que a protegeu dos outros. Ele é de fato diferente. A palavra diferente desencadeia algo na frente do Goblin. Então ele se lembra do começo de tudo. Ele costumava ser um ser humano normal. Quando acordou, esperava encontrar-se com Deus após ser atropelado por um caminhão. Em vez disso, reencarnou como um Goblin de baixo nível. Ele estava no fundo da hierarquia, e suas estatísticas lastimáveis refletiam isso. Nome: Lin Tian. Raça: Goblin. Nível 5. Classe: nenhuma. Pontos de vida: 20. Força: 5. Defesa: 5. Habilidade: Devorador de Genes. Equipamento: Faca de Pedra Bruta. Potência total de combate: 30. Ele poderia ser uma presa mesmo entre as mesmas criaturas. Mas ele aprendeu com a refém feminina que neste mundo cheio de criaturas poderosas, há uma maneira de um Goblin ganhar força, que é acasalando com fêmeas de outras criaturas. Goblins não têm fêmeas, então sua tendência é saquear, capturar reféns femininas e usá-las como reprodutoras. A única razão pela qual Lin Tan nem sequer considera isso é porque ele ainda mantém sua decência como ser humano. Ele não quer forçar-se a essa garota, mesmo que isso signifique garantir sua sobrevivência. A garota, cujo nome é Kélia, está tão agradecida a ele que promete responder por ele assim que a Ordem da Noite a resgatar. Ela diz que a Ordem é justa e imparcial e que eles certamente ouvirão sobre seus feitos heróicos. Eles ouvem barulhos do lado de fora. Kelly acha que a Ordem chegou. E ela está certa. Eles veem um cavaleiro solitário exterminando o resto dos Goblins. Ele parece irritado olhando para sua capa rasgada. Lin Tan verifica suas estatísticas e descobre que este homem não é comum. Seu nome é Loader, um espadachim de nível 25 com um poder de combate total de 400. É simplesmente inacreditável um ser humano ter esses números. Kelly se aproxima de Loader, mas este levanta a espada contra ela. Ele acredita que ela foi corrompida pelos Goblins e talvez até esteja carregando uma cria. Ela deve se arrepender perante a Santa Mãe por seus pecados através de sua espada. Kelly rapidamente explica que está segura. Ela aponta para Lin Tian como seu protetor. Ainda assim, Loader não acredita nela. Quando ele levanta a espada, Lin Tian corre entre eles. Ele grita para Kelly ir em direção à saída. A espada de Loader atinge, mas não machuca Lin Tian. Alguém os interrompeu. Uma mulher bonita com aparência sagrada aproxima-se deles. Ela é a Freya, a chamada Donzela Santa. Ela se interessou por Lin Tian após ouvi-lo falar de forma semelhante a um ser humano. Lin Tian percebe que esta é sua chance de mudar de vida. Ele diz que costumava ser humano, mas se transformou em um Goblin após um acidente. Ele pode explicar tudo se tiver permissão para ir com eles. Depois de verificar com Kélia, Freya decide levar o Goblin. Ela pretende estudar esse Goblin que parece mais inteligente do que a média. Lin Tan está muito agradecido. Ele promete retribuir a sua gentileza. E é aí que as coisas vão mal. Loader esfaqueia Kélia, deixando-a lá para morrer. E Freya não parece mais santa. Ela tem esse sorriso demoníaco no rosto, enquanto diz a ele que não espera menos. Uma semana depois, na praça Bright Town, Loader fala ao povo sobre os terríveis saques causados pelos Goblins. Todos os aldeões expressaram raiva com esta notícia. 30 residentes foram vítimas nas mãos desses diabinhos, incluindo a pobre Kelia. A Ordem da Noite purgou essas criaturas insignificantes, mas não é suficiente. Eles devem buscar vingança por seus perdidos. Rezar devotamente para o templo e a Santa Mãe é suficiente. Freya intervém e promete que o templo sempre protegerá os dedicados. A multidão, acreditando em cada palavra dela, clama pelos cavaleiros e pelo templo. Mais tarde, Freya está sozinha em seu quarto, ou melhor, seu laboratório, onde realiza experimentos mágicos. Ela está satisfeita com a fé cega dos aldeões, garantindo mais tributos no futuro.
Uma voz fraca chama seu nome e a amaldiçoa. Pendurado na parede está Lyntian. Ele está em seu último suspiro, pois suportou tanto tormento de Freya. Ele questiona o tipo de justiça que a chamada Santa Mãe implementa, cheia de engano e homicídio. E Freya bate nele com força com um bastão. Ela diz que ele não tem o direito de questionar a justiça humana. Ele é apenas uma praga, uma criatura desprezível e lasciva que deveria ser erradicada do continente. Se há uma coisa que a impressiona nele, é a sua vitalidade. Ele durou uma semana experimentando seus experimentos sádicos. Freya conjura um círculo mágico e atinge Lyntian com sua magia. Enquanto Lyntian dá seu último suspiro, ele está cheio de arrependimento. O que ele pensou ser seu caminho para a segurança era uma mentira. Como Freya e Loder são humanos, Lyntian confiou demais na compaixão e retidão deles. Ele esqueceu que a humanidade também pode demonstrar malevolência. Se ele pudesse reencarnar novamente, nunca confiaria nos humanos. Em vez disso, trituraria seus ossos e drenaria seu sangue. Lyntian de repente se encontra flutuando. Ele está na vida após a morte, esta é a sua consciência. Um aviso aparece na sua frente. Nele está escrito o seguinte: a simulação de vida de Goblin foi ativada. Você está morto. Devido à sua tolice, você esqueceu que era um Goblin, uma criatura repulsiva aos olhos dos humanos. A dor que você sofreu será gravada na sua alma, mas você pode começar uma nova vida novamente. Você quer começar de novo? Sim ou não? Lyntian pensa cuidadosamente sobre as opções. Parece que ele renascerá como um Goblin de baixo nível novamente se escolher sim. Ele pergunta ao sistema o que cada opção implica. O sistema responde que, se ele escolher não, estará completamente morto. Mas se ele escolher sim, ele manterá todas as suas memórias e será enviado de volta à caverna dos Goblins uma semana atrás. Um sorriso diabólico aparece em seu rosto. A vingança é uma boa força motriz para continuar vivendo. Ele garantirá que Loder e Freya paguem pelo que fizeram. Ele escolhe sim. O sistema mostra um aviso dizendo Goblin Life 2.0 e instantaneamente ele é transferido de volta para a caverna, uma semana atrás. Ele também recebe um pouco de força para que possa sobreviver mais tempo. O sistema o avisa que, embora ele tenha renascido, o perigo ainda não acabou. Ele foi transferido de volta para aquele momento quando a Ordem Noturna estava prestes a invadir a caverna. Se Lyntian perder a vida, o sistema não o reviverá novamente. Lyntian considera. Ele pergunta o que o sistema pode fazer por ele. Ele responde que é um sistema de simulação de Goblins, onde ele pode essencialmente ver o futuro potencial através de simulação. Deve-se notar que cada escolha que ele faz sempre levará a resultados diferentes. Cada simulação requer um intervalo de 24 horas. Cada escolha tem pontos correspondentes, que quando coletados podem ser trocados por itens. Esta é uma ótima ferramenta para Lyntian. Ele imediatamente verifica suas opções. Aparece um aviso mostrando o seguinte: cenário atual, escapar da caverna dos Goblins. A caverna foi descoberta por Loder. Para escapar, escolha entre as 3 opções. 1. Avisar os outros Goblins e unir-se contra Loder. Mais 10. 2. Abandonar os outros Goblins e escapar. Mais 5. Terceiro, esconder-se na caverna, mais 0. Lyntian assume que a primeira opção não é uma jogada inteligente, dadas as estatísticas insanas de Loder. Ele simula, e vê que Loder os derrota facilmente, provando que ele estava certo. Após a simulação, ele ganha 10 pontos. Quando verifica o inventário, descobre que há muitas armas incríveis para trocar por pontos. No entanto, ele só tem o suficiente para uma lâmina veloz élfica. Então, Lyntian escolhe isso. Nesse momento, ele percebe que Kelia não está com ele. O sistema explica que, por causa de seu renascimento, certos detalhes na linha do tempo foram alterados. Kelia está atualmente segura em Bright Town. Lyntian sente-se aliviado com este consolo. Agora ele deve se concentrar em sua sobrevivência. Ele caminha até a saída, onde 2 guardas estão em pé. Eles estão superestimando sua capacidade de derrubar qualquer Goblin que escape por esta saída. Até mesmo reféns humanos não estão isentos, pois já são considerados lixo. Ao ouvir isso, Lyntian finge ser uma vítima imitando a voz de uma garota indefesa. Os 2 guardas olham para trás. Um deles encoraja a garota a sair com sua adaga atrás de si. Esta é a chance perfeita para Lyntian agir. Lyntian esfaqueia o guarda rapidamente. O outro não tem ideia do que aconteceu. Antes que ele perceba, Lyntian o atinge com sua adaga. O segundo guarda rapidamente se ajoelha e implora por sua vida, dizendo que tem uma família para a qual precisa voltar. Mas Lyntian não cairá por essa tática de piedade. Ele corta a garganta do guarda. Ele pega as roupas deles para cobrir sua modéstia. Então ele segue seu caminho. Apenas alguns minutos depois, Loder e Freya chegam. Eles veem os 2 guardas sem vida, com um deles despido. Loder chuta os cadáveres, chamando-os de inúteis. E Freya supõe que um Goblin mutante deve ter feito tudo isso. Com uma expressão sádica no rosto, Freya diz que deve ser divertido experimentar com um Goblin desses.
Mesmo nesta linha do tempo, esses dois impostores da Santa Mãe permanecem os mesmos. No final daquela noite, Lin Tian decide que finalmente pode descansar. Ele escapou da Ordem da Noite. Enquanto faz sua refeição, ele contempla seu plano de vingança. Neste mundo, goblins podem se tornar poderosos através do acasalamento e devorando. Ele aceitou sua nova vida como um, e então agirá como tal. Ele gerará descendentes fortes e expandirá sua tribo, então nada se colocará em seu caminho quando for a hora de executar sua vingança. Ele ouve algo se mexendo nos arbustos próximos. Ele rapidamente apreende o intruso. Quando descobre quem é, Lin Tian fica chocado. É uma goblin fêmea que também pode falar inteligentemente. Ele não aprendeu antes que goblins não têm fêmeas na espécie? Ele verifica as estatísticas. Ele vê que é uma pequena goblin fêmea de nível 3, com força e poderes de combate muito inferiores aos dele. No entanto, uma nota abaixo diz que se um goblin macho acasalar com uma fêmea, o goblin macho será promovido a um deus goblin lendário. Enquanto considera esta opção, a goblin fêmea, cujo nome é Yu, diz tremendo que foi enviada para buscar água para seu chefe. Ela está com muito medo de ser espancada. Não querendo assustar Yu, ele dá um tapinha em seu ombro e a acalma. Yu está admirada por haver outro goblin que consegue falar como ela. Ela continua a dizer que ele é gentil, em comparação com os outros que apenas abatem e repreendem sem compreender. Claro, Lin Tian sabe disso, pois os goblins normais não têm a mesma inteligência. Yu reconhece sua bondade, então oferece levá-lo à sua tribo. Com isso, Lin Tian fica animado. Acasalar com ela pode ocorrer depois, mas ele precisa priorizar a assimilação com a tribo para que possa logo assumir o controle. Yu leva Lin Tian de volta à sua tribo. Ao chegar lá, ele percebe que este grupo tem uma boa população, mas, como ele pensava, os goblins não gostam dele porque o consideram um esquisito, assim como Yu. Lin Tian exige ver o líder deles. Os goblins não gostam de sua audácia. Yu tem que intervir para defendê-lo quando os outros estão prestes a atacar. Nesse momento, uma voz pergunta o que está acontecendo. Um goblin mais alto se aproxima, vestido com uma capa sinistra de penas e um crânio de pássaro. Ele segura um cajado cheio de crânios na extremidade superior. Então este é o líder da tribo, um goblin de nível 25 chamado Sacerdote com estatísticas gerais de 200. Lin Tian pode ver por si mesmo um exemplo de como um goblin evoluído pode ser. O sacerdote goblin exige saber o que o estrangeiro está fazendo em sua tribo. Yu diz que o trouxe porque ele não tem para onde ir. O sacerdote não acredita nisso. Ele ordena aos seus subordinados que devorem o estrangeiro. Os goblins te empurram e estão prestes a atacar, mas Lin Tian os impede mostrando sua adaga. Ele diz que pode fazer armas como a que está em sua mão. O sacerdote olha fixamente para Lin Tian, tentando detectar alguma traição em sua declaração, mas não consegue encontrar nenhuma. Ele pergunta que armas ele pode fazer. Lin Tian diz que enquanto tiver minério de ferro, ele pode fazer ferramentas de ferro simples. Na sua mente, Lin Tian está confiante porque já fez muitas ferramentas simples antes, mas em jogos de vídeo, ele imagina que fazer isso deve ser o mesmo neste mundo. Lin Tian também observa que o sacerdote consegue falar inteligentemente. Isso deve significar que conforme um goblin evolui, ele se torna mais inteligente. O sacerdote considera a oferta de Lin Tian. Eventualmente, ele lhe dá uma chance. Ele deve encontrar minérios de ferro e criar ferramentas de ferro dentro de 3 dias. Só então poupará sua vida. Falhar significará a morte para ele e para você. Quando o sacerdote retorna à sua morada, Lin Tian pensa em como esse líder é cruel, chegando até a ferir um dos seus. Naquela noite, Lin Tian sai para procurar minérios de ferro, junto com você e outros 3 goblins. A jornada é longa, deixando você cansado e implorando por um rápido descanso. Os 3 goblins se viram e batem nela, chamando-a de preguiçosa e feia. Se ao menos soubessem o quão valiosa ela é na revolução, nem ousariam tocá-la. Lin Tian os afugenta com seu punhal. Ele ordena que procurem minérios de ferro seguindo suas descrições, ou então não hesitará em acabar com suas vidas. Temendo-o e a arma, os goblins se dispersam para fazer sua tarefa, mas também o lembram de que uma vez que ele fizer sua parte, o sacerdote não o poupará. Lin Tian se aproxima de você. Ele percebe que não deve confiar na palavra do sacerdote sobre poupar sua vida. Ele deve fazer algo para se tornar mais forte. E agora, a melhor opção é envolver você em seus planos. Ele propõe que você deveria ficar com ele. Ele diz que enquanto ela estiver com ele, terá comida, abrigo e proteção, e ninguém ousará machucá-la. Ele promete manter sua palavra, mas para isso precisa ser mais forte. E para ficar mais forte, ele precisa acasalar com ela e tê-la como mãe de seus filhos. Yu está incerta, pois nunca fez isso antes. Lin Tian a assegura de que tudo ficará bem, desde que ela esteja disposta. Yu consente, e assim os dois podem concluir seu acordo. Logo após o ato, uma mensagem aparece, indicando seus pontos adicionais para ataque, saúde e defesa. Ele também vê que Yu subiu de nível. Em breve, ela dará à luz 7 filhos goblins para ele. Então eles ouvem um dos goblins gritando por ajuda.
Ele encontrou um minério de ferro, mas um lobo demônio o está perseguindo. Lin-Tian cobre Yu primeiro, então corre em direção ao Goblin. Assim que o lobo está prestes a morder o duende, Lin-Tian ataca, acertando o canino bem na cabeça. O lobo está abatido e o Goblin está tremendo, não de alívio, mas de medo e por testemunhar a selvageria de Lin-Tian. Ele oferece o minério a ele. Lin-Tian fica satisfeito por ser o artefato certo. Ele ordena ao Goblin que encontre mais, depois promete fazer uma arma para ele quando voltarem. No dia seguinte, Lin-Tian e seu grupo retornam à tribo. Ele exibe a ferramenta de ferro que fez e o lobo demoníaco que derrubou. Todos estão surpresos com a forma como esse Goblin estranho conseguiu fazer uma arma tão eficaz. O Goblin salvo na noite passada até garante a Lin-Tian. Ele incentiva a todos dizendo que suas armas são as melhores e se oferece para fazer o suficiente para todos. Todos estão felizes, exceto o Goblin sacerdote, mas ele ainda tem algo na manga. Ele diz a Lin-Tian para criar 50 armas como esta em 2 dias. Se ele falhar, sabe o que acontecerá com ele e você. Após 2 dias, Lin-Tian consegue atingir sua cota de armas, graças à ajuda dos Goblins, que agora o veem como um dos seus. Naquela noite, eles celebram seu sucesso, com os sacerdotes liderando as festividades. Esta noite marca a entrada de Lin-Tian na tribo. Todos os Goblins dançam e comem ao redor da fogueira. Yu dá a Lin-Tian um tipo de carne. Ela diz que é um presente especial do sacerdote por cumprir suas ordens. Lin-Tian dá uma mordida. De repente, ele se ajoelha e vomita, como se estivesse com dor. O sacerdote Goblin olha para ele com triunfo. Lin-Tian realmente pensou que ele o deixaria entrar na sua tribo. Desde o início, ele sabe que Lin-Tian pretende substituí-lo como chefe da tribo, e ele não permitirá que isso aconteça. Ele agarra a cabeça de Yu, com suas garras afiadas, ameaça cortá-la. Em um movimento rápido, Lin-Tian balança sua adaga, cortando a mão do sacerdote. Todos estão chocados, mas ninguém está mais chocado do que o sacerdote. Ele não entende como Lin-Tian ainda está bem. Na verdade, Lin-Tian já havia simulado as intenções do sacerdote. Ele sabia o tempo todo que seria envenenado, então apenas fingiu para evitar suspeitas. Enfurecido, o sacerdote puxa seu colar de ossos e ataca Lin-Tian. Este último desvia, colocando-o em uma posição vantajosa. A derrota do sacerdote é inevitável. Com um golpe, Lin-Tian separa sua cabeça do corpo. Lin-Tian se vira e se dirige aos Goblins ainda chocados. A partir desse dia, ele será o novo chefe da tribo. Ele os liderará para atacar os elfos e os humanos. Ele permitirá que respirem e garantir um suprimento interminável de comida. Sua tribo será invencível, e ele assegura-lhes que cumprirá sua palavra. De repente, todos os Goblins comemoram seu novo chefe. Para marcar esta nova era, Lin-Tian diz aos Goblins que podem se banquetear com a carcaça de seu antigo líder, que eles devoram alegremente. Conquistar uma tribo de Goblins é apenas o primeiro passo em seu plano de vingança. Seu próximo alvo serão os Elfos. Desconhecido para ele e para os demais, uma elfa voluptuosa escondida nos arbustos testemunhou o que aconteceu. Ela tem a sensação de que isso não terminará bem. A elfa voluptuosa rapidamente retorna à sua comunidade nas profundezas da Floresta Encantada. Ela é Kasana, princesa dos elfos e filha da matriarca do clã, Leah. Ela vai direto para a casa de sua mãe. Um vigia tenta bloqueá-la, mas Kasana traz notícias mais urgentes. Ao entrar, encontra sua mãe cercada por seus servos, na maioria homens, cujo único propósito é agradá-la. Kasana imediatamente se sente desconfortável ao ver sua mãe daquele jeito. Sim, ela sabe que é a norma, mas sente-se estranha pessoalmente ao ver isso. Ela está prestes a sair quando Leah diz para ela ficar. Kasana entrou correndo para vê-la, então deve ser importante. Clareando a garganta, Kasana relata sobre os Goblins na Floresta Encantada Oriental. Aqueles vermes fracos e imundos? Leah pergunta. O que há de tão importante sobre eles? Kasana relata que viu eles caçando um urso gigante de pelos pretos. Isso é significativo porque os Goblins são certamente mais fracos contra a fera feroz, e ainda assim conseguem derrubar um. Ela também relata que o antigo chefe da tribo foi substituído por um mais jovem, o que pode ser a razão pela qual os Goblins mudaram. Leah considera esta informação. Parece que uma tribo recuperou seus números. Isso é uma boa notícia para suas intenções pessoais. Ela ordena que sua filha leve alguns dos seus melhores guerreiros e realize uma incursão na tribo. Ela deve dizimá-los, mas deixar alguns vivos. O coração recém-extraído de um Goblin é um bom ingrediente de poção para a resistência no quarto dos elfos machos. Ainda complacente com as notícias dos Goblins, Leah oferece a sua filha um elfo masculino como recompensa por seus dias de árduo trabalho. Kasana cora intensamente e recusa a oferta, dizendo que se concentrará nos Goblins por agora. De volta à tribo, os Goblins contaram a Lin-Tian sobre os elfos que costumavam caçá-los. Eles criam um diagrama de gravetos representando as casas na comunidade élfica. No total, há 30 casas nas árvores dos elfos. Esta é uma boa informação para Lin-Tian. Supondo que haja 2 elfos em cada casa, eles irão enfrentar pelo menos 60 elfos no total.
Ele precisa fortalecer sua tribo primeiro. Ele ordena que todos afiemos as armas para a caça. Desde que se tornou líder, Lyntian os ensinou a minerar, fabricar armas e caçar monstros para subir de nível. Eles adquiriram várias habilidades, como ataques com presas, desenvolvimento de pele de pedra, furtividade, escalada e certa imunidade a venenos. A capacidade geral de combate de cada Goblin aumentou para 250, o que pode equiparar-se ao poder de combate de 200 de um elfo. Falta apenas uma última coisa a fazer antes de iniciarem seu ataque à comunidade élfica. E isso é para Lyntian verificar a simulação primeiro. Nela, ele vê que consegue liderar sua tribo na noite anterior. Mas eles são emboscados pelos elfos, dizimando muito seu número. Ele é capturado e enforcado para servir de aviso a outros goblins. Em resumo, o que deveria ser uma invasão infalível se transforma na destruição da tribo. É uma falha provocada por outra pessoa que tem controle sobre isso. Lyntayan pensa cuidadosamente sobre isso. Outra pessoa tem controle. Isso só pode significar que eles estão sendo vigiados, mesmo agora. Ele usa seus sentidos aguçados para localizar a posição do intruso. Enquanto isso, Kasana e os outros apressadamente abandonam seus lugares para relatar de volta ao clã. Ela não esperava o crescimento dos goblins em apenas alguns dias. De repente, flechas voam em direção a eles. Uma a atinge na parte de baixo das costas. Infelizmente, seus companheiros não têm a mesma sorte. Ela tenta escapar, mas seu corpo não parece obedecê-la. Quando olha para cima, está cara a cara com o jovem chefe da tribo. O rosto de Lyntian parece ameaçador enquanto ordena aos goblins que os levem de volta à tribo. Um respingo de água fria acorda Kasana. Um goblin grita pelo chefe enquanto os outros olham para ela com desdém. Lyntian agarra o rosto de Kasana. Observando sua reação à flecha envenenada, ele percebe que os fluidos dos goblins têm efeitos especiais de paralisia e estimulação em criaturas femininas. Isso explica certos aspectos da reprodução dos goblins. Com isso, eles podem ter uma arma definitiva contra a mãe do clã das elfas. Apesar de sua situação, Kasana permanece valente contra Lyntian. Ela o lembra que eles estão vivos apenas por causa da gentileza de sua mãe. Gentileza? Isso é fofo, diz Lyntian. As elfas de que ela fala e as elfas de que os goblins lhe contaram podem ser diferentes. Os elfos podem exterminar completamente os goblins se quisessem, e ainda assim alguns ainda permanecem. Isso definitivamente não é bondade. Kasana fica envergonhada quando percebe que o que Lyntian diz faz sentido. Sua mãe não lhe disse para deixar alguns vivos? Kasana sabe disso, ela simplesmente não quer admitir. Lyntian diz que não há mais tempo para elaborações. Chegou a hora dos goblins retribuírem aos elfos. Ele diz a alguns de seus subordinados para devorarem os outros elfos capturados para absorverem suas habilidades. E quanto a Kasana, ela será a nova fêmea para gerar os filhos de Lyntian. O sistema notifica Lyntian que ele atingiu o nível máximo de 30. Qualquer ponto excedente é distribuído para sua saúde, força e defesa. Ele também adquiriu habilidades élficas como furtividade e visão noturna. Na comunidade dos elfos, a mãe do clã Leia esgota todos os seus 3 amantes. Eles ficaram sem a poção. Se apenas ela soubesse, Leia poderia ter capturado mais goblins. De qualquer forma, ela confia que sua filha retornará com o saque. E falando em Kasana, ela percebe que não voltou. Um guerreiro informa Leia que a princesa já deveria ter chegado. Ele sugere enviar mais pessoas como reforços. Dessa forma, eles podem capturar mais goblins para serem usados para fortalecer seus guerreiros. Leia concorda com esse plano. Uma voz desconhecida de repente lhes diz que Kasana não vai voltar. Esta proclamação é seguida por flechas voando, atingindo instantaneamente o guerreiro e os 3 amantes. Leia pega uma flecha. Quando olha para a entrada da cabana, vê um jovem goblin estranho que lhe diz que Kasana agora carrega seus filhos. Leia pega uma espada e tenta golpear o goblin, mas percebe que seu corpo está paralisado, então este deve ser o novo chefe da tribo dos goblins que Kasana mencionou antes. Lyntian diz a ela que a flecha que ela pegou estava mergulhada em fluido de goblin, que tem efeito imediato. Então é melhor Leia se comportar. Ele continua dizendo que ouviu a conversa sobre os goblins sendo transformados em poções e usados para aprimorar guerreiros élficos. Lyntian finalmente entende que alguns goblins foram permitidos viver apenas para serem colhidos em benefício dos elfos. Talvez os elfos nunca esperassem que os goblins se tornassem fortes. É então que Leia ouve um grito fraco vindo de fora. Ela também vê um tom de laranja, o que não é um bom sinal. Lyntian arrasta para a janela para que ela possa ser convencida a colaborar com ele. O que Leia vê é um pesadelo, é um pandemônio de carnificina. Goblins por toda parte, seus guerreiros atacados e seus elfos indefesos. Ela se vira com raiva para Lyntian, exigindo saber o que ele está fazendo. Lyntian permanece calmo enquanto explica que os goblins estão buscando vingança contra os elfos que os massacraram antes. Ele aconselha Leia que neste ponto é melhor encarar a realidade de que os goblins agora são mais poderosos que os elfos, mas ele quer mais. Ele quer guerreiros goblins mais fortes.
Nesse caso, ele ainda precisa dela. Seu destino após enterrar os filhos dele dependerá de sua atitude. Leia está completamente encurralada. Sua arrogância agora levou à ruína de seu clã. Mas ela não pode deixar que seu clã seja completamente dizimado. Ela implora a Lin Tian. Se isso significa que seus filhos continuarão a viver, ela fará o que ele quiser que ela faça. Ela estará disposta a levá-los para a tribo dele para ficarem e a dar à luz seus filhos. O ataque dos Goblins à comunidade élfica é um sucesso. Os Goblins triunfantes retornam à sua tribo. Leia se reencontra com Kasana, que lamenta a perda de seu clã. Leia explica que é culpa dela por ter subestimado gravemente os Goblins. Os únicos que restaram são mulheres e crianças. E a única maneira de preservar a linhagem é acasalar com os Goblins. A partir de agora, a sobrevivência deles depende dessas criaturas. Lin Taiyan vê a mãe e a filha lamentarem, mas ele nunca sente pena delas. Ele diz que fornecerá comida e abrigo, e avisa que más intenções da parte delas serão recebidas com ações implacáveis. Leia responde que entende. No entanto, ela pergunta se pode cuidar dos elfos jovens ela mesma, já que é a mãe deles. Lin Taiyan olha para as crianças elfas brincando com você, que já está aflita com seus próprios filhos. Ele verifica o principal atributo de Leia, amor materno infinito. Se for assim, então é justo permitir que ela cuide dos pequenos. Ele libera Leia da jaula para ajudar você com as crianças. Lin Tan pensa que uma vez que esses elfos cresçam, eles podem contribuir para as forças da tribo. Lin Tan verifica o sistema novamente, desta vez para ver suas estatísticas. Após acasalar com Leia, ele recebeu um aumento de qualificação, melhorando suas estatísticas. Isso significa que agora ele tem atributos que estão no mesmo nível de Loader. Parece que o melhor caminho para ganhar mais força é continuar acasalando com fêmeas mais fortes e fazê-las dar à luz. Assim que ele estiver completo, ele pode finalmente lidar com Loader e Afria. Já se passou metade de um mês, as elfas começaram a dar à luz, aumentando o número de bebês entre 30 e 40. Um grito de dor chama a atenção de Lin Tian. Kasana está prestes a dar à luz, mas está tendo dificuldade. Leia está preocupada porque é a primeira vez de sua filha, e ela já está à beira da morte. Felizmente, Lin Tian mantém algum conhecimento sobre como ajudar uma mulher a dar à luz. Com a sua ajuda, ele alivia os membros de Kasana. No início, Kasana se sente desconfortável, mas Lin Tian enfatiza que ela está dando à luz aos seus filhos. Em breve, saudáveis trigêmeos chegam a este mundo. Yu elogia Lin Tian por saber tão bem e salvar Kasana, que jaz quieta no chão, ainda viva, mas cansada. Outro grito chama a atenção deles. Dessa vez, são goblins que querem se acasalar com uma elfa que acabou de dar à luz. Lin Tian fica zangado e os ataca com sua adaga. Ele é muito claro em suas instruções. Permitam que as fêmeas descansem completamente e se recuperem antes de se acasalarem com elas novamente. A desobediência resultará em consequências fatais. Ele ordena que os dois goblins trêmulos forneçam uma porção extra de fruta para cada fêmea. Leia testemunha tudo isso. Ela percebe que Lin Tian pode ser cruel, mas sabe como cuidar de seus subordinados. E ele mantém sua palavra. Claro, Lin Tian só faz o que é certo, com base nas simulações que realizou. Uma vez que as coisas se acalmaram, ele decide verificar novamente para ver se é o momento certo para se vingar de Loader. Ele inicia a simulação, então vê o seguinte: após muito esforço em capturar os elfos, ele engravidou todas as fêmeas. Elas deram à luz goblins que são muito superiores aos normais. Agora que a tribo se expandiu, ele decide buscar vingança contra Loader. Ele se infiltra em Bright Town e localiza com sucesso seu alvo. Opções: 1. Agir e tentar acabar com Loader e outros, mais 50. 2. Conduza os Goblins para buscar vingança e aniquilar Bright Town, mais 30. 3. Esperar e ver. Observar um pouco mais 10. Há algo errado nessa simulação. Lin Tian se pergunta por que é tão fácil localizar Loader e seus homens, mesmo sendo cavaleiros de alto calibre. Ele decide escolher a primeira opção para ver o que acontece. A indicação mostra que ele atacou Loader sozinho quando a oportunidade surgiu. Quando está prestes a dar o golpe final, o mestre de Loader chega, a Santa da Espada, uma figura muito mais poderosa que facilmente o derrota. Depois disso, Loader e seu grupo voltam para a capital e nunca mais são vistos. Em resumo, se ele atacar Loader sozinho, ele enfrentará a Santa da Espada, o que levará à sua morte. O total de dias alocados para esta simulação são 9 dias. Lin Tian está chocado. Mais do que a aparição da Santa, ele está mais preocupado com Loader possivelmente ir embora e nunca mais voltar. Ele não pode deixar isso acontecer. Ele precisa se apressar. Ele olha ao redor e vê você dando frutas para Leia. É quando uma ideia lhe ocorre. Ele te diz que viajará para o território humano por alguns dias. Desde que os guerreiros da tribo a escutam, você estará temporariamente no comando.
Leia entra em pânico com essa ideia. Ela tem medo de que os humanos o avistem e o caçem. Ela oferece lançar um feitiço de invisibilidade para que ele não seja facilmente detectado. Lin Taiyan comenta sobre a preocupação de Leia com a segurança dele. Ela responde que se ele for embora, aqueles goblins serão cruéis com eles. Além disso, todos os filhos deles estão aqui. Ela se sentirá segura assim que ele retornar em segurança. Lin Tian concorda com o raciocínio dela, pensando que ela sabe o que está fazendo. Uma vez que o feitiço está completo, Lin Tian se despede, prometendo retornar em breve. A Vila Brilhante parece permanecer inalterada. No entanto, Lin Tian observa que a segurança se tornou mais rigorosa. Desde que ele chegou, as patrulhas têm sido frequentes. Pode ser que a Santa da Espada tenha chegado, mas ele não tinha ouvido nenhuma notícia sobre isso. Enquanto passa pelo quadro de avisos, vê que Loader foi promovido novamente como o melhor cavaleiro da cidade. Isso o torna mais determinado a encontrar todas as possíveis brechas que possam afetar seu plano de vingança. Quando ele passa pela taverna, ouve aquela voz familiar que provoca raiva nele. Loader está comemorando sua recente classificação junto com seus homens. Sentada com eles está Efreia. Um de seus subordinados se gaba do desempenho de sua equipe ao lutar contra um macaco de 4 braços. Outros tentam contestar a história, o que leva a uma briga regular na taverna. Lin Tian senta-se silenciosamente no bar quando ouve o barman Solene falar. Ele está mais preocupado com o iminente ataque do dragão. Esta informação desperta Lin Tian. Aparentemente, os dragões entraram em sua temporada de acasalamento. Eles teriam começado a capturar gado e até pessoas para sua alimentação. Bright Town está em perigo iminente, já que nenhum dos cavaleiros é conhecido por ser matador de dragões. Além disso, não é certo se a capital enviará reforços para protegê-los. Loader zomba das palavras do barman. Não deve haver preocupações com os dragões. Sua mestre, a Santa da Espada, está a caminho daqui. Assim que ela chegar, suas forças serão suficientes para matar os dragões. Quando tudo estiver concluído, ele irá com sua mestre e retornará à capital. Todos comemoram essa boa notícia. Enquanto isso, Lin Tian finalmente entende tudo em sua simulação. Então, os dragões são a peça que faltava em seu plano. Se ele atacar Loader, será malfadado, pois coincidirá com a chegada da Saintess. Mas se ele considerar cuidadosamente os ataques dos dragões em seus planos, Loader anuncia que vai tratar todos como uma celebração antecipada por matar os dragões. Então, ele nota um estranho solitário saindo da taverna. Quando ele pede ao estranho para ficar, este recusa. Há algo ominoso na maneira como ele diz que haverá oportunidades no futuro. Loader está curioso, mas ignora. Alguns dias depois, Loader entra na catedral para dar um relatório sobre os dragões a alguém. Uma mulher vestida com armadura está ajoelhada no meio, aparentemente meditando. Esta é Alice Nia, a renomada Santa das Espadas. Ela pergunta sobre a tarefa que deu a Loader, ao que ele responde que está indo bem. As 10 bestas matadoras de dragões foram feitas de acordo com as instruções, e agora estão sendo implantadas em vários pontos ao longo da muralha. Satisfeita com este relatório, Alice decide sair da catedral. Ela se surpreende ao encontrar uma multidão esperando por ela com entusiasmo. Ela repreende Loader, ordenando que ele disperse a multidão. No entanto, exatamente nesse momento, um dragão solitário ataca e agarra uma pessoa entre a multidão. Alice reconhece isso como um dragão batedor. Sua aparência implica que uma horda virá em breve. Enquanto isso, em um ponto alto perto de Bright Town, um Goblin faz um relatório ao seu mestre. O dragão chegou e os soldados estão se preparando ao longo da muralha. Bom, diz Lin Taiyan, está quase na hora, mas por enquanto eles podem ficar um pouco e aproveitar o show. A horda de dragões começou seu ataque completo a Bright Town. Uma longa lança de luz perfura um desses répteis voadores, surpreendendo Loader e a Fria. Esta lança vem de uma besta mata-dragões operada por Alice Nia, como parte de uma demonstração aos cavaleiros de como operá-la. Ela ordena que todos se posicionem em cada besta e se preparem para outro ataque. Eles carregam cada engenhoca com uma longa lança e as disparam contra os dragões. Se apontado corretamente, esta é uma defesa fatal contra essas criaturas. No entanto, as coisas nunca são fáceis com os dragões. Um grande grito é ouvido, seguido pelo aparecimento de uma sombra monstruosa no céu. Esta é a Mãe Dragão Dourado Púrpura, a líder da Horda. Ela chega para se juntar à batalha. Os cavaleiros disparam suas flechas contra esse monstro gigante, mas suas lanças não têm nenhum efeito. Exceto para irritar o dragão, ela inala e então solta um enorme sopro de raio de luz destrutiva. Quando está prestes a atingir a muralha, Alice faz sua parte. Ela bate sua espada no chão e invoca uma técnica avançada de espada chamada Torrente da Chave da Espada. Isso cria uma barreira azul cobrindo as muralhas da cidade, protegendo-as efetivamente e repelindo os ataques do dragão. Enquanto isso, do seu ponto de observação, Linton observa o que está acontecendo como se estivesse assistindo a um show. Ele nota as estatísticas da Mãe Dragão, que são absurdas, para dizer o mínimo. A Mãe Dragão Roxa Dourada é um dragão ancestral de nível 79 que pode se transformar como um semidemônio, com um poder de combate geral de 2900.
No entanto, as estatísticas de Alice são ainda mais loucas. Ela é uma santa da espada de nível 80 com um poder de combate geral de 4.000. Ele vê Alice voar em direção à Mãe Dragão e consegue fazer um buraco em suas asas usando sua espada. Lee então observa que o dragão é ligeiramente mais fraco que Alice, mas seus altos pontos de vida compensam isso. Isso implica que a santa não pode derrotar a Mãe Dragão em pouco tempo. Ele se sente sortudo por não estar enfrentando nenhuma dessas criaturas. No entanto, esta é a oportunidade perfeita para executar seus planos. Ele ordena aos seus goblins que se vinguem dos humanos enquanto eles estão sendo atacados pelos dragões. Os goblins comemoram e partem para Bright Town. Em uma das ruas, Loader acabou de derrotar seu primeiro dragão. Levou um tempo e, apesar de seus ferimentos, ele conseguiu no final. Mas ele fica confuso quando um cidadão grita sobre goblins. Certamente, por mais baixo nível que essas criaturas sejam, elas não ousariam atacar nesse momento. Mas Loader vê por si mesmo que os goblins realmente haviam infiltrado a cidade. Ele deixa seu subordinado, que ainda está enfrentando um dragão, para ir com Efreia e capturar esses irritantes diabretes. A próxima coisa que ele sabe é que está no chão cercado por goblins, e Efraia está capturada por uma rede. Os goblins esconderam-se dentro dos esgotos e no topo dos telhados, especificamente para emboscar os dois. Alguns cavaleiros correm para o resgate deles, mas Linton corta suas gargantas impiedosamente. Loader e Efraia observam com medo, enquanto esse goblin de aparência estranha caminha em direção a eles. Loader o ameaça, mas Linton apenas lhe chuta no rosto. Parece que eles não se lembram de nada sobre ele. Mas Linton não se importa, tudo o que ele quer é vingança. Ele instrui alguns goblins a levarem esses dois cativos para fora da cidade pelos esgotos, enquanto os outros devem se juntar a ele para cuidar dos homens operando as bestas. Lá no céu, Alice sente a perturbação no solo. Ela vê que os goblins lançaram um ataque, mas não consegue acreditar. Uma voz feminina atrai sua atenção de volta. A Mãe Dragão se transformou em uma gigante e está ansiosa pela derrota de seu oponente. Após mais alguns minutos de luta, Alice e a Mãe Dragão estão em um impasse. Alice pensa que está prestes a vencer o dragão. No entanto, uma explosão na cidade desvia sua atenção. A Mãe Dragão sorri. Ela também está ciente do ataque Goblin. Agrada-lhe que eles tenham criado uma distração, mesmo que nada disso esteja planejado do lado dela. Ela aproveita essa oportunidade para escapar. Enquanto voa, promete a Alice uma revanche assim que se recuperar. Alice não gosta desse desfecho, mas também está ferida. Ela decide voltar para a cidade. Ela elimina todos os goblins restantes enquanto amaldiçoa Loader por não fazer nem mesmo seu trabalho. Ela caminha em direção a dois cidadãos saqueados pelo ataque. Com eles, Alice descobre que os goblins capturaram Loader e Afria. Eles descrevem os goblins como incomuns, com inteligência comparável à de uma raça humana. O rosto de Alice fica sombrio enquanto ela promete aniquilar todos os goblins na Floresta Encantada. No entanto, os dois cidadãos imploram para que ela fique com eles. Com quase todos os cavaleiros derrubados, não há ninguém para protegê-los. Eles têm medo de que os atacantes voltem. Alice considera que, além de salvar membros da Ordem dos Cavaleiros, a segurança dos cidadãos é mais importante. Ela eventualmente decide ficar. No entanto, em sua mente, ela repreende Loader. Se há algo para culpar, é a sua fraqueza por não lidar adequadamente com os goblins. Alice não tem escolha a não ser voltar para a capital e pedir ajuda à família real. Enquanto isso, Lyntians e Voi finalmente retornaram para casa. Seus cativos, Loader e Efreia, estão maravilhados com o quão próspera é a tribo dos goblins. Há até elfos entre as fileiras. Os goblins jogam seus cativos contra uma pedra e ordenam que fiquem quietos. Efreia supõe que deve haver um goblin de nível herói entre eles para liderar a tribo. Loader pergunta se ela já se recuperou. Ela responde que está demorando para dissipar o veneno injetado. Infelizmente para eles, Lyntian ouve a conversa e comenta sobre a habilidade de cura de Efreia. Dois goblins puxam Loader enquanto Lyntian agacha na frente de Efreia. Ela se contorce quando ele coloca a mão em sua perna, exigindo saber como ele conhece seu nome e o que ele quer fazer. Como resposta, ele a apunhala com suas garras, injetando mais fluido de Goblin em seu sistema. Loader grita, mas é esbofeteado por um Goblin por fazer isso. Loader tenta desviar a atenção do Goblin de Efreia. Ele pergunta se está ciente das consequências de sequestrá-los. Lyntian responde que tomou as medidas necessárias para garantir que a santa não os rastreie. Um grupo de goblins já cobriu seus rastros. Então, dirigindo-se aos Berserkers, Lyntian lhes ordena que caçem mais monstros e os tragam de volta. Sua intenção é evoluir ainda mais e estar preparado para um ataque. Ele reconhece que mais cedo ou mais tarde, a Licinia será capaz de rastreá-los. Quando isso acontecer, Lyntian precisa estar pronto. Ele se volta para Loader para questioná-lo. Ele pergunta se eles gostam de capturar goblins em segredo e atormentá-los para experimentos.
Loader é muito lento para responder, então Lyntian corta sua orelha. Ele grita que tudo o que fazem é para proteger os humanos contra criaturas como eles. É seu dever derrotar monstros como goblins. Lyntian não acredita nisso. Ele aponta a hipocrisia deles. Na verdade, esses dois impostores estão apenas usando seu dever para elevar seu status e satisfazer seu egoísmo. Eles preferem eliminar os humanos junto com os monstros do que resgatá-los, fingindo que as vítimas perderam suas vidas enquanto eles escaparam heroicamente. Ele se pergunta quantas dívidas de sangue esses dois acumularam por causa de seu orgulho e reputação. Loader e Ephraia ficam pálidos, pois não podem negar as acusações desse Goblin. Como ele sabia, eles não sabem, mas os assusta que um Goblin tenha a coragem de se vingar deles pelo que fizeram. Lyntian encerra a conversa dizendo que não é um hipócrita, ao contrário deles. Ele não finge, pois reconhece seu mal inerente. Com isso claro, ele está ansioso para lhes ensinar a lição. Ele começa com Ephraia. As coisas que ele faz com ela são indescritíveis, enquanto Loader observa impotente. Quando ele termina, sussurra em seu ouvido se Loader vai gostar de assistir ao que os Goblins farão com ela. Neste ponto, Loader só consegue murmurar um tímido não enquanto assiste essas criaturas profanarem a chamada Santa Donzela. Passam-se alguns dias sem muitos incidentes. Os Goblins estão se revezando para atacar Freya, que agora está acorrentada à rocha. Eles têm ordens de mantê-la viva, mas apenas o suficiente para que possam usá-la por muito tempo. Loader pergunta se ela está bem, e Freya murmura suavemente que ainda está. Os guardas ficam felizes em bater neles para mantê-los quietos. Lia e Cassandra olham para os cativos enquanto cuidam de seus bebês. Elas se sentem mais afortunadas por pelo menos serem tratadas de forma justa e receberem comida. Lia se pergunta se Lyntian guarda rancor contra os humanos, Yu entra e escuta a conversa. Ao ouvi-los, ela menciona que ele uma vez lhe falou sobre querer vingança contra os humanos. Lia percebe que, de fato, Lyntian é um Goblin incomum que cumpre sua palavra. Ela também comenta sobre a virilidade dele, o que faz Cassandra estremecer. Ela sabe que sua mãe se apaixonou por Lyntian. Lyntian recebe um relatório de que os Goblins que ele enviou para caçar monstros já retornaram. É muito cedo para eles, então ele pensa na razão. Quando os vê, ele entende. Os Berserkers que ele enviou são todos Goblins de segunda geração que evoluíram rapidamente sob sua orientação. Cada um deles tem um poder de combate total de 500. Agora são considerados espécies de alto nível. Ele pergunta por que voltaram tão cedo. O líder do grupo diz que já caçaram todos os monstros disponíveis na área próxima. Mas quando verificaram o lado oeste, descobriram várias tribos Gotland destruídas por outro grupo de Goblins de alto nível. O culpado é a tribo Bloodfang, com base nas marcas deixadas em suas vítimas. Lyntian demonstra interesse. Se conseguirem capturar o líder dessa tribo, poderão criar Goblins de terceira geração mais fortes, o que aumentará suas chances contra os esforços de extermínio dos humanos. Ao ouvir isso, Loader ri dele. Mesmo sendo um Goblin de alto nível, Lyntian ainda sonha tolamente. Os cavaleiros ainda prevalecerão, não importa o que ele faça. Lyntian olha para ele sem se importar. Como punição de Loader por ser atrevido e zombar de seu líder, os Goblins se alinham para degradá-lo. Algumas horas depois, ele está exausto. Naquela noite, Lyntian diz a Yu e Lia que planeja atacar a tribo Bloodfang a seguir. Não só isso, mas ele também quer capturar o líder deles. Em outra nota, ele anuncia a todos que o nome da tribo, a partir de agora, será a tribo Tianquang. Todos aplaudem essa nova identidade de sua raça. Yu continua a discussão anterior, alertando Lyntian sobre os perigos de enfrentar uma tribo muito mais forte, mas ele permanece confiante. Ele ainda tem uma carta na manga que pretende usar e diz isso enquanto olha para a Freya. Algumas noites depois, Lyntian lidera um reconhecimento para inspecionar a tribo Bloodfang. À primeira vista, eles consistem de Goblins de alto nível, o que implica que não devem ser subestimados, mas devem ser manejáveis. Então, o líder sai da tenda e isso deixa Lyntian animado. O líder é o Warhammer Bloodfang, um Goblin da classe Herói de nível 50 com 900 de poder total. Este líder é um excelente espécime para fins de reprodução. Nesse momento, o sistema dá a Lyntian uma premonição. Envolve ele conversando com Ephraia. Em sua visão, ele chama Ephraia de sua pequena P, enquanto finalmente quebra a mente dela, tornando-a sua serva muito leal. Lyntian continua a observar a tribo Bloodfang enquanto pondera suas opções. Se chegar a um combate direto, será fácil subjugá-los. No entanto, o líder é um caso diferente. Ele deve ser capturado vivo, mas seu tamanho enorme será difícil de lidar. Mesmo o veneno deles não funcionará neste Goblin Warhammer. Lyntian lembra-se de sua primeira vida como um Goblin que Ephraia usou um feitiço de prisão nele. Ele agora pretende usar isso, mas primeiro precisa lidar com a antiga donzela sagrada.
Alguns dias depois, Lin Tian vê um dos goblins enchendo uma banheira de pedra com água quente. Bom, agora tudo está pronto para o próximo passo. Ele se aproxima de Freya. Ela está à beira da morte, mas não há piedade em seus olhos. Ele limpa suas feridas com um pano quente, o que a reanima um pouco. Quando ela o reconhece, grita tanto de dor quanto de medo. Lin Tian a esbofeteia, depois a abraça. Com uma voz suave, ele diz a ela que seu castigo terminou. E Freya não consegue acreditar no que está ouvindo. Lin Tian continua sendo gentil com ela, dizendo que cumpre sua palavra. No entanto, ela precisa fazer uma escolha sobre sua fé. Ela continuará com sua crença religiosa anterior e o desafiará? Ou ela confiará nele, se tornará sua serva e será poupada do tormento diário? Se Rhea sofreu tanto e sendo uma mulher superficial, ela escolhe Lin Tian. Ele diz a ela que a partir de agora, ela é sua pequena B, sua serva leal. Ele então a leva até a banheira de pedra, despe-a e a deita suavemente lá dentro. Instantaneamente, todas as suas feridas são aliviadas, e ela relaxa em seu presença. Na calmaria do relaxamento, ela promete dar-lhe tudo. Satisfeito, Lin Tian pergunta se ela pode recriar o feitiço para a gaiola de luz sagrada. Já que ela rejeitou sua religião anterior, não tem mais memórias do que é. Ela tem que se referir aos livros de magia dos elfos para criar a jaula. Ela conjura com sucesso uma armação resistente. Agora Lin Tian tem uma maneira de capturar o líder Bloodfang. Enquanto caminham perto das gaiolas dos escravos, Loader os avista. Ele vê que Freya parece bem. Ele exige que ela acabe com Lin Tian e então restaure seu corpo à saúde plena. Mas para seu desgosto, Freya não o escuta. Ela mostra que se submeteu de boa vontade ao serviço de Lin Tian, e é voluntário. Isso quebra a mente de Loader. Ele amaldiçoa os goblins e jura que são destinados a serem massacrados pelos cavaleiros. Em breve, a Santa Igreja vai exterminá-los. Lin Tian recebe outra premonição. Ele está enfrentando um grupo de goblins e dá-lhes duas opções: ou se submetem a ele ou morrem ali. Mesmo tendo visto, graças à simulação do sistema, Lin Tian ainda está surpreso que Freya tem essa natureza submissa dentro dela. Ele se vira para os guardas e instrui que não deixem Loader descansar por alguns dias. Com isso resolvido, ele convida Freya para sua missão de subjugar a tribo Bloodfang. Na região oeste da Floresta Encantada, os goblins estão informando ao líder que tudo está pronto. O Goblin do Warhammer está satisfeito. Hoje eles atacarão a tribo do sul, e então capturarão os elfos e os humanos, e se divertirão com todos eles. Os goblins comemoraram a vitória esperada. Então, um guarda aponta para o Goblin estranho que quer ver o líder da tribo. Todos estão perplexos. Quem poderia ser esse Goblin de nível baixo que quer uma audiência com o Warhammer? Lin Tian entra no meio da tribo. Ele se dirige ao Warhammer dizendo que quer falar com ele. O Warhammer pergunta se ele é um mutante, e Lin Tian responde que é apenas um Goblin um pouco mais inteligente que a média. Ele se apresenta como o líder da tribo do sul, e ele quer capturar o Warhammer vivo. Em seguida, ele dá a todos duas opções: ou eles se juntam a ele, ou morrem aqui. O Warhammer o chama de tolo. Ele agarra a cabeça de Lin Tian e o levanta do chão. Ele diz que uma vez que terminar com ele, todos os seus cativos serão seus. Lin Tian pensa que já falaram o suficiente por hoje. Num movimento surpreendente, ele balança sua adaga, cortando o braço do Warhammer fora do corpo. Todos gritam indignados, querendo vingar seu líder. Mas Lin Tian apenas estala os dedos e ordena que seus goblins eliminem todos na tribo Bloodfang. Os inimigos ficam surpresos com o ataque furtivo dos guerreiros Tianquang. Ninguém os percebeu chegando. O Warhammer olha para Lin Tian e percebe que esse foi o plano dele o tempo todo. Ele entrou entre eles para servir de isca, apenas para garantir que eles baixassem a guarda. Ainda assim, o Warhammer não desistirá sem lutar. Ele ataca Lin Tian. Movimento errado da parte dele, Lin Tian chama Freya para ativar o feitiço. Instantaneamente, o Warhammer é capturado dentro das barras douradas da jaula. O Warhammer é suficientemente conhecedor para saber que este aprisionamento é um feitiço de atributo de luz. Goblins não podem fazer nada contra isso. Ele vê o humano que lançou o feitiço, que agora está sentado ao lado do Goblin e agindo como um cachorro. Lin Tian elogia Freya e diz a ela que pode voltar para receber sua recompensa. Em seguida, ele se volta para o Warhammer e lhe dá um bom conselho. Apenas se submeta à tribo do sul e torne-se um bom Goblin reprodutor. Depois de destruir a tribo Bloodfang e capturar seu líder, a tribo Goblin retorna triunfantemente para casa. Eles colocam o Goblin Warhammer dentro de uma jaula grande o suficiente para ele e o acorrentam a uma rocha. Até Loader não consegue acreditar que os Goblins conseguiram capturar uma criatura de nível heróico. Lin Taiyan dá a Yu a tarefa de supervisionar a inseminação artificial. Ele ensinou seus subordinados a como fazer isso para que possam começar a reproduzir o Warhammer. E Freya também estará sob os cuidados de Yu. Ele instrui seu servo a ouvir Yu.
Em seguida, ele se vira para Leah e pede ajuda para trocar de roupa. Ele diz que tem um amigo importante que precisa visitar. Esse amigo acaba sendo a Mãe Dragão Dourado Púrpura. Embora não sejam amigos no sentido amplo da palavra, ele sente que há uma chance de ela ouvir. Lyntian é realista o suficiente para reconhecer que sua tribo está em perigo. Graças à arrogância de Loader, ele espera que os cavaleiros cheguem a Bright Town em breve. Sua tribo pode ser capaz de enfrentar os cavaleiros, mas se a Santa Licinia entrar na batalha, será o fim deles. Ele ainda precisa fortalecer os Goblins, e isso levará tempo, então ele vai aproveitar essa chance para criar qualquer oportunidade de retardar a Santa. E que melhor maneira de fazer isso do que formar uma aliança com os dragões? Lyntian espera ao lado de duas enormes carcaças de vaca na praia. Assim como ele presumiu, o forte cheiro de sangue atraiu um dragão explorador. Ele rapidamente entra no interior oco de uma vaca. Então, ele espera que o dragão pegue a carne e voe de volta para o seu covil. Após uma longa viagem, o dragão solta o saque dentro de uma caverna escura. Lyntian sai. Assim como ele previu, os dragões não estão caçando apenas para si mesmos, eles estão caçando para a Mãe Dragão também. E falando na Mãe Dragão, a majestosa criatura rasteja atrás de Lyntian pela escuridão. Ela teria comido o Goblin se não o tivesse reconhecido como o mesmo que lançou um ataque em Bright Town. Ela aplaude sua coragem por se infiltrar em seu território. Mas só porque ele ajudou antes não significa que está isento de ser sua comida. Lyntian vai direto ao ponto, ele está lá para discutir uma aliança entre eles. O interesse do dragão cresce mais, ela se transforma em uma semi-humana e ordena que Lyntian explique. Ele começa dizendo que sabe que ela busca vingança contra a Santa. Então eles podem unir forças para conseguir isso. Ela pode pensar nisso como um favor da última vez. A Mãe Dragão o vê com clareza. Ela sabe que ele também quer a Santa, mas por um motivo diferente. Mesmo assim, ela continua a ouvir seu plano. Lyntian tem um pedido simples, que ela envie seus dragões e, ocasionalmente, ataque a Cidade Brilhante. Quanto aos Goblins, sua tarefa é quebrar a mente de Alice. Enfrentá-la de frente é inútil, dado seu poder de combate insano. Mas se a quebram por dentro, danificam seu espírito, é mais fácil derrotá-la. E os Goblins saberão o que fazer para alcançá-lo. A Mãe Dragão está muito satisfeita com essa transação. Ela concorda em oficializar o negócio. Em pouco tempo, ela passou a gostar muito deste Goblin estranho, mas astuto. Que tal ela dar-lhe um presente? A Mãe Dragão continua a flertar com Lyntian. Interiormente, ele pensa que dragões fêmeas durante a temporada de acasalamento são intensas. Mas isso não é o que a Mãe Dragão pretende. Por enquanto, ela escolhe o próximo melhor presente, um que Lyntian realmente apreciará quando chegar a hora. Alguns dias se passaram. A tribo Goblin de Tianquang prosperou muito desde suas origens selvagens. De viver em tendas, suas habitações se transformaram em casas de madeira com bases de pedra. Eles continuam a evoluir, e os elfos se assimilaram bastante com os Goblins. Mas uma coisa que não muda é a arrogância do Loader. Ele está amarrado a uma cruz no centro da comunidade para que todos possam ver. Loader tem desejado fervorosamente que os cavaleiros venham resgatá-lo. Com o passar do tempo, ele fica frustrado com a espera. Ele não pode escapar dos Goblins, pois eles estão por toda parte. Se ele tentar ir para um lugar mais alto, já que os Goblins são baixos, eles irão persegui-lo? Enquanto pensa nisso, ele fica chocado ao ver um Wyvern voando na direção da tribo. Ele chora, implorando para que o soltem, pois não quer morrer queimado pelo fogo de dragão. Enquanto isso, os Goblins ficam alertas. À medida que o Wyvern se aproxima, eles percebem que alguém familiar está montando ele. Quando pousa, Lyntian cumprimenta sua tribo. Então ele gentilmente empurra o dragão para ir descansar. Todos comemoram, pois o líder alcançou mais uma grande façanha, para a indignação de Loader. Será que esse Lyntian é mesmo um Goblin? Enquanto isso, a Ordem dos Cavaleiros Reais finalmente chegou a Bright Town. Eles se reúnem na praça, onde a Santa Licinia assume o comando. Ela ordena que preparem rapidamente o plano de resgate. De volta à tribo, Lyntian verifica a simulação para ver como a terceira geração de Goblins se sairá. No prompt aparece o seguinte: criando a terceira geração de Goblins após a emboscada bem-sucedida na Cidade Brilhante e a aniquilação da tribo Bloodfang, ele obteve resultados notáveis. Yue e Freya continuam a subir de nível caçando os monstros na floresta. Eles contribuirão significativamente para sua força para enfrentar a Espada Santa e a família real. Após um mês, eles chegarão ao nível 50. Você alcançará o nível 60, e se Freya chegar ao nível 45, existem 3 opções. Uma, já que a força ainda é insuficiente, ele deve continuar caçando na floresta, mais 1. 2. Capturar prisioneiros e cultivar mais Goblins, mais 10.
3. Acelerar o processo de nivelamento e pular para um mês depois, mais 20. Lin Tian pensa cuidadosamente. A terceira opção parece plausível, pois não há indício de um ataque. Ele a escolhe e instantaneamente o sistema o leva para o futuro. Ele vê o resumo de sua escolha. A Floresta Encantada não é mais suficiente para fornecer experiência para nivelar. O sistema recompensa-o com 20 pontos após essa viagem no tempo. Quando Tian acorda dentro de uma cabana, ele imediatamente verifica seus status. Seus atributos aumentaram, mas sua força geral não mudou muito. Então Yu entra para relatar que os goblins recém-nascidos nasceram mortos. Com todos os bebês contabilizados, apenas 3 permanecem vivos, mas estão muito fracos. Loader ri dele. Mesmo após um mês, ele ainda está preso à cruz. Ele zomba de Lin Tian por esperar sucesso. Ele explica que quanto mais alto o ranking dos Gotlands, mais difícil é para sua prole sobreviver. Isso significa que acasalar não é a única maneira de dominar o mundo. Lin Tian permanece impassível. Então ele presenteia Loader a um de seus Gotland Berserkers como um brinquedo. Talvez o que Loader devesse aprender é como calar a boca. Lin Tian pensa cuidadosamente. É tarde demais para criar esses goblins. Existe alguma outra maneira de aprimorá-los? Como se ouvisse seus pensamentos, o dragão de repente pousa atrás dele e começa a agir todo carinhoso. Então, ela se transforma em uma demi-humana. Mesmo sem palavras, Lin Tian percebe que o presente da Mãe Dragão para ele é uma semente de dragão, que ele pode usar para aprimorar os goblins. A demi-humana monta sobre ele e, em plena luz do dia, eles se acasalam. Seus atributos aumentam instantaneamente enquanto ele desbloqueia uma nova melhoria. Após o acasalamento, Lin Tian está incrivelmente cansado, mas impressionado. Ele pode sentir a evolução em seu corpo. Com a raça dos dragões agora assimilada em seu ser, Lin Tian é agora considerado um goblin de classe herói. Disseram-lhe que ele poderia se tornar assim ingerindo o sangue do dragão dela, mas fazer desse jeito também funciona bem para ele. Vale toda a dor nas costas. No entanto, quando a demi-humana corre em direção a ele para outra rodada, Lin Tian reclama que ela deveria terminar suas tarefas primeiro. Isso é dar aos goblins de baixo nível o sangue de dragão dela para que também possam evoluir. A demi-humana não tem nenhuma objeção em fazê-lo, já que ainda está animada do acasalamento. Deve ser uma experiência e tanto ser energizado por uma demi-humana no cio. No entanto, naquela noite, quase todos os subordinados de Lin Tian haviam evoluído para goblins da classe herói. Todos eles dançam ao redor da fogueira para comemorar. Lin Tian, sentado ao lado do dragão adormecido e satisfeito, os observa atentamente. Após o fracasso em criar uma geração de goblins pelos meios habituais, esse progresso é muito bem-vindo. Ainda assim, ele decide pegar algum equipamento da loja do sistema para aumentar sua força. Com base no inventário e no seu crédito atual, ele pode comprar 2 armas. A primeira arma que chama sua atenção é a Besta Elemental. Ela pode absorver elementos como água, fogo, vento e similares, e então lançar flechas com base no elemento absorvido. Em seguida, ele vê o Ladrão de Lâminas. Ele permite que o usuário capture uma arma com as mãos nuas até 3 vezes. Lin Taiyan acha que isso é uma boa adição ao seu arsenal. Ele está ciente de que sua força física não é impressionante, mas ajuda quando ele pode usar algo para criar a ilusão de que tem uma força incrível. Além disso, ele pode usar isso durante uma luta crítica com a sacerdotisa Alicenia, e isso pode salvar sua vida. Ele troca seu crédito para adquirir essas 2 armas. Ao pensar em como testar seu equipamento, ele olha para Loader. Instantaneamente, ele sabe com quem deve praticar essas armas. Enquanto isso, na Floresta Encantada, o grupo Lâmina de Prata sob o comando da Santa já se infiltrou até aqui. Eles encontraram goblins de baixo nível, mas nada que os faça se preocupar com a segurança. Neste ponto, eles até acham que isso é uma perda de tempo. Eles deveriam ser uma cidade brilhante, ajudando a Santa a afastar os ataques do dragão. O líder do grupo tenta defender a decisão de enviá-los para cá. A Santa não quer se incomodar lidando com goblins, então eles são enviados para cá. Embora essa missão exija pouco esforço, eles ainda devem permanecer vigilantes para qualquer ataque. Assim que ele diz isso, uma aranha enorme aparece bem na frente deles. O Ranger do grupo facilmente aniquila o monstro, mas o que aparece em seu lugar é muito pior do que eles já viram. Um Goblin classe herói entra em cena pronto para enfrentá-los. Ele é Gobshin, um dos berserkers da tribo de Lin Tian. O grupo Lâmina de Prata pensa que Gao Kuang é o líder, já que ele é um Goblin de alto nível, o que é raro. O grupo fica animado quando finalmente conseguem alguma ação. Esta é a chance deles ganharem fama e obterem o reconhecimento da Santa. O líder comanda todos a se posicionarem para derrubar este monstro. No entanto, o paladino do grupo se adianta. Como o capitão já derrotou muitos goblins antes, ele pede para ser ele a derrotar este goblin classe herói. Ele está confiante de que pode fazer isso rapidamente. O líder dá permissão a ele. Então o paladino avança, se prepara e lança sua lança no goblin, chamando seu ataque de Lança do Vórtice Furioso.
mas o paladino claramente está se superestimando e subestimando o inimigo. Para a surpresa de todos, Goption pega a lança facilmente, que rapidamente devolve ao grupo. A tanque do grupo consegue cobri-los com seu escudo a tempo, mas a força é muito forte. A lança cria rachaduras no escudo. Eles estão aprendendo da pior maneira que a brutalidade de um Goblin da classe herói não deve ser subestimada. A patrulheira pensa que o inimigo é do tipo poderoso, então tudo o que eles precisam fazer é manter distância para evitar ferimentos. Logo após ela dizer isso, é esfaqueada por um Goblin assassino. É quando fica claro que eles estiveram cercados o tempo todo. Goption é apenas a isca. O grupo Silverblade está caindo em uma emboscada. Em apenas alguns minutos o grupo é derrotado. O líder é o único com um fio de vida nele. Goption agarra a tanque feminina e declara que ela é dele. Gakuan, outro berserker da classe heróica, lembra-o de que todos devem levar os humanos capturados de volta à tribo, como Lin Tian instruiu. Goption estava brincando, então ele nem deveria receber uma recompensa. Goption diz que eles dizimaram muitos humanos. Eles são fortes o suficiente agora. Eles deveriam ser capazes de controlar seus despojos de guerra. Os goblins inferiores todos concordam com Goption, dizendo que agora são os mais fortes. Eles vão ouvir Gakuan se ele iniciar uma revolta. Gakuan considera suas ideias. Após alguns momentos, ele decide que devem voltar primeiro. Na tribo, o grupo de Gakuan é recebido com aplausos enquanto carregam seus cativos. E o Elia estão um pouco preocupados que as lealdades dos goblins possam ser influenciadas. Lin Tian está totalmente ciente disso. Ele ordena que Gopshin solte o líder, pois precisa de informações daquele homem. Mas o arrogante Gopshin diz ao seu líder para entregar suas mulheres primeiro em troca. Lin Tian ri. Ele pode já saber há algum tempo sobre a possibilidade de motim. Se esse for o caso, então ele deve mostrar a todos quem é o verdadeiro líder. Gopshin continua a dizer que Gopguang está muito mais forte agora, então todos decidiram segui-lo. Lin Tian se dirige a Gopguang, perguntando se ele é o verdadeiro mentor. O Goblin não responde. Lin Tian ordena que ele capture Gopshin, então ele o perdoará. Gopshin ri do seu líder, dizendo que Gopguang nunca fará isso. Para sua surpresa, Gopguang agarra sua cabeça e a esmaga. Claramente, Gopguang ficou mais forte, mas também se tornou contemplativo e perspicaz. Ele diz que, após subir de nível, passou a entender muitas coisas, e uma delas é o respeito. Ele respeita Lin Tian, mas também respeita a força absoluta. Ele viu como Lin Tian derrotou o antigo líder da tribo e assumiu o controle. E ele gostaria de tentar. Gopguang desafia Lin Tian para um duelo. Lin Tian pode ver que Gopguang não é mais um Goblin comum como costumava ser. A força dele de 1200 não é algo para se brincar. Lin Tian diz que aprecia ver o crescimento de Gopguang, mas será que ele está realmente decidido a desafiar seu líder? Todos na tribo se reuniram para ver o que está acontecendo. Alguns falastrões incentivam Gopguang. Eles querem que ele derrote Lin Tian para terem todas as mulheres para si. Lin Tian está impressionado, ele libera sua aura, que intimida a maioria dos Doblins. Ele pede para que fiquem atrás dele se ainda quiserem segui-lo. Sem que eles saibam, o líder capturado vê tudo isso acontecendo. Há tantas coisas que ele simplesmente não consegue entender. Por um lado, o chamado Gaokuang é de fato muito mais forte do que quem os derrotou. E então há o líder da tribo, que parece tão discreto que se pode perguntar por que ele se tornou um líder. No entanto, esta é uma boa oportunidade para ele. Este problema interno dentro da tribo é uma boa cobertura para ele planejar sua fuga. Assim que o antigo líder for derrotado, ele encontrará uma maneira de fugir. Lin Tian observa que apenas alguns estão dispostos a seguir Gaokuang, mas Gaokuang diz que não importa, ele está aqui apenas para buscar força, e com isso ele ataca primeiro. Lin Tian desvia facilmente, surpreendendo os humanos com sua velocidade. Lin Tian pega sua besta e a aponta para Gaokuang. Gaokuang não tem tempo suficiente para desviar. Ele defende de frente com sua lâmina. Lin Tian fica impressionado. Gaokuang ataca novamente. Ele balança sua lâmina com tanta força e ferocidade, é quase como se o vencedor já estivesse determinado. Mas quando a poeira assenta, todos ficam chocados com o que vem. Lin Tian segura a lâmina de Gaokuang com as mãos nuas, como se estivesse segurando uma lança de madeira lisa. Lin Tian aproveita essa chance para mirar a besta a queima-roupa. Desta vez, Gaokuang não pode desviar ou suportar o ataque. Ele está derrotado, e todos esperavam por sua perda. Mas ele é um Goblin honrado, o que é muito mais raro do que qualquer tipo de Goblin herói. Ele se curva para aceitar sua punição. Os Lugmauths que torceram por Gaokuang antes viram suas costas e imploram por suas vidas. O que Lin Tian mais odeia são aqueles que traem os outros para seu próprio benefício. Ele decide o que fazer. Lin Tian pede a Ifreya para curar Gaokuang. Ele não punirá o Goblin, pois admira sua coragem e honra. Enquanto Gaokuang permanecer leal, Lin Tian permitirá que ele permaneça em suas fileiras. No entanto, essas pragas devem ser eliminadas. Ele ordena a Gaokuang que os elimine.
Grato por sua vida poupada, Gao Kuang se vira para esses goblins de duas caras para dar-lhes seu castigo. Mais tarde, seus cadáveres são dados para outros comerem. O sobrevivente do grupo Lâmina de Prata perdeu toda a esperança de escapar. Ele culpa Loader por provocar um goblin tão extraordinário. Lin Chen se dirige a Loader e zomba dele por depender de outros humanos para salvá-lo. Loader está entrando em pânico internamente, amaldiçoando a Santa por não vir em seu auxílio. Em vez disso, ele zomba de Lin Tian, o que o faz parecer insano. O líder admite seu erro. Eles subestimaram os goblins, mas ele tem certeza de que, assim que a Santa cuidar dos dragões, ela virá vingá-los. Lin Tian se agacha e pergunta ao sobrevivente se ele realmente acredita que os dragões estão atacando a cidade por conta própria. Mas agora que ele mencionou, Lin Tian está aliviado que o plano está indo bem. É quando o sobrevivente percebe que os dragões e os goblins estão em conluio um com o outro. Se esse for o caso, então não há motivo algum para lutar. Ele implora a Lin Tian que acabe com sua vida. Ele não quer terminar miserável como Loader. Depois de considerar, Lin Tian atende ao pedido do sobrevivente. Em Bright Town, um soldado acorda a Santa Licinia para dar um relatório. Ela está irritada por ter sido acordada. Eles acabaram de afastar os dragões daquele dia. Ela pergunta se é sobre os cavaleiros que enviou para a Floresta Encantada. O soldado confirma, mas apenas um conseguiu voltar vivo. Alice não pode acreditar no que houve. Depois de se vestir, Alice visita o cavaleiro que conseguiu retornar. É o paladino parecendo miserável em sua armadura rachada. Ele conta a Santa o destino de seu grupo. Eles foram atacados por um grupo de goblins da classe herói. Ele pede para ela ir salvá-los, mas ela deve ter cuidado, pois essas não são criaturas comuns. Os outros cavaleiros, ouvindo isso, não conseguem acreditar que goblins comuns podem fazer isso com eles. O outro paladino na sala simplesmente acha que seus camaradas tiveram azar. Ele está pronto para vingar o grupo da Lâmina de Prata, mas Alice o impede. Não é sábio deixar a cidade agora, já que os dragões ainda estão atacando. Isso pode ser uma armadilha para que os goblins possam emboscá-los. No final, Alice ordena que todos reforcem a proteção em Bright Town. Assim que terminar com os dragões, ela definitivamente vai massacrar aqueles goblins. Os cavaleiros estão inseguros sobre isso. Eles não vão resgatar seus camaradas, mas alguém levanta uma questão importante. Alguém acha que eles sobreviveram ao encontro? Interrompendo a conversa deles, um homem misterioso, que está coberto dos pés à cabeça, exceto pelos olhos. Ele diz que o arrogante tende a morrer primeiro. Este homem é Kasimov, o capitão da equipe dos Cavaleiros Ceifadores. Ele se oferece para ir sozinho ver o que aconteceu com os outros. Alice aponta que todo o grupo Silverblade foi aniquilado. Não é sensato para Kasimov ir sozinho, mas Kasimov está confiante. Ele não é um cavaleiro comum. Ele é conhecido por sobreviver a 4 guerreiros titãs sozinho, o que não é pouca coisa. Goblins de classe herói não significam nada para ele. Para mostrar sua determinação e resiliência, ele tira o chapéu e puxa a gola para baixo, revelando uma cicatriz desagradável que atravessa metade de seu rosto até o pescoço. Kasimov diz que devem deixar este assunto para ele. Na tribo de Goblins, Lin Tan verifica a simulação para quaisquer ameaças futuras. Após carregar, o sistema mostra os resultados. Diz que Lin Tan liderou com sucesso os Goblins e Dragões à vitória. Criando um clã de classe herói e defendendo sua tribo dos humanos, ele destruiu súditos desleais e estabeleceu sua autoridade, ganhando o respeito tanto dos goblins quanto dos dragões. No entanto, sob a ordem da Santa, o ceifador Kasimov infiltra-se na tribo e aniquila muitos goblins. Lin Tian consegue contê-lo, mas a tribo sofre muitas perdas. Isso deixa Lin Tian curioso. Um exército de um homem só os ataca e causa danos severos. Quão forte é esse Kasimov? A simulação lhe dá 2 opções. Primeiro, ele pode emboscar Kasimov, o que lhe dá 10 pontos. Segundo, ele deve atacar e subjugar Kasimov primeiro, o que vale 20 pontos. Lin Tian escolhe a segunda opção, pois é mais sensato. O sistema cria uma conclusão, desejando-lhe sorte na luta contra Kasimov. O sistema o recompensa com pontos e lembra que restam 3 dias antes desse encontro fatídico. Lin Tian precisa saber mais sobre esse cara, já que parece que ele não é um humano comum. Quando ele pergunta a Loader sobre Kasimov, Loader ri alto. Finalmente, eles estão enviando alguém que sabe o que está fazendo. Kasimov é chamado de ceifador porque já lutou contra vários guerreiros titãs antes e saiu vitorioso. Lin Tian pergunta o que são guerreiros titãs. Loader explica que guerreiros titãs são soldados mutantes que carregam genes de titã de um país inimigo. Eles não são de se brincar, já que podem facilmente destruir bestas classe 5 com as próprias mãos. Então, o fato de Kasimov ter sobrevivido a 4 desses titãs diz algo sobre sua habilidade como guerreiro. Loader ri maniacamente enquanto antecipa a derrota de Lin Tian. Lin Tian contempla seu novo inimigo. Um bom líder utiliza todo o conhecimento que possui, então Lin Tian decide reunir informações para se preparar para esse encontro.
Alguns dias depois, Kasimov chega à Floresta Encantada. Ele rapidamente observa a falta de feras nesta floresta, o que é demasiado incomum. Ele se depara com os restos do grupo da Lâmina de Prata, o que apenas o deixa decepcionado. Ele chama o grupo de lixo antes de seguir em frente. Ele consegue sentir o cheiro de sangue fresco, o que, admitidamente, é bastante assustador, mas também o excita. Ele se pergunta se vai gostar desta luta. Então, ouve alguém gritando por socorro. Kasimov corre em direção ao som de angústia. Para sua surpresa, ele encontra uma Freya indefesa e trêmula no chão. Ele não consegue acreditar que a antiga alta sacerdotisa se tornaria uma criatura lamentável que implora por sua ajuda. Ainda assim, ela conseguiu sobreviver. Ele pergunta onde está Loader, ao que ela responde que fugiu depois que Loader se foi. Kasimov pergunta a direção da tribo. A Freya aponta o caminho, depois acrescenta que os goblins são muito assustadores. As descrições de Afreia não importam para Kasimov, porque esses monstros vão acabar mortos de qualquer maneira. Enquanto ele comanda seu cavalo a galopar, Afreia implora para que ele a leve para um lugar seguro. Mas ele a ignora, dizendo que tem um assunto a resolver. Kasimov tem uma habilidade especial que não quer que ninguém veja. É por isso que ele acha bom que Loader se foi? Kasimov é um cavaleiro solitário, o que significa que sua habilidade especial só pode ser ativada quando ele está sozinho. Quando ele trabalha sozinho, ele recebe um aumento de 30% no elemento, com mais 20% para cada inimigo derrotado. Os efeitos só duram por toda a duração da batalha, mas não há limite para quantos buffs ele pode acumular. É por isso que ele conseguiu derrubar aqueles guerreiros titãs. Ele acumula buffs suficientes para enfrentar e derrotar esses monstros. Kasimov está tão imerso em pensamentos que não percebe a corda, fazendo com que ele e seu cavalo tropecem. Ele se vira pronto para uma emboscada, mas vê Freya caminhando em sua direção. Ela levanta seu cajado e pede para a luz atingir Kasimov. Ele está confuso sobre por que Freya faria isso. Ela apenas diz que seu mestre lhe disse para cuidar dele, então ela convoca outra explosão de luz. Desta vez, Kasimov contra-ataca usando sua técnica de ceifador de almas. Ele agarra Freya pelos cabelos e a confronta por atacá-lo. Então percebe que está livre para esfolá-la viva, acumulando assim seu buff. Em seguida, Kasimov percebe que não está mais segurando sua espada. Quando se vira, um goblin discreto está segurando-a e examinando-a. A espada de aço negro pode realizar ataques altos e causar danos críticos. Lin Tian aprende mais sobre seu inimigo. Ele percebe que a razão pela qual Kasimov veio sozinho é porque está confiante de que pode acumular seu buff usando os goblins de classe heróica da tribo. Se Lin Tian não soubesse que Kasimov estava vindo, a tribo teria sofrido grandes perdas. Freya corre até Lin Tian e, como um cachorro obediente, ajoelha-se para que ele possa acariciar sua cabeça. Kasimov está enojado com isso. Ele não esperava que Freya tivesse se tornado assim, e certamente não entende como esse goblin fraco conseguiu roubar sua espada. Lin Tian continua a dizer que está desapontado com Kasimov. Ele realmente achou que o cavaleiro era forte. Kasimov está um pouco impressionado que este goblin sabe sobre sua habilidade, mas isso não importa. Mesmo sem ela ou sua arma, ele ainda pode mandar esses goblins desprezíveis para o inferno. Assim que Kasimov está prestes a atacar, mais 2 goblins, ambos da classe herói, aparecem e flanqueiam Lin Tian e a Freya. Atrás deles está um grande dragão aguardando o comando. Lin Tian o dá. O dragão solta uma enorme labareda que ninguém pode escapar, nem mesmo Kasimov. No final, é ele quem é enviado ao inferno primeiro. Após esse breve encontro, Lin Tian e seu grupo retornam à tribo. Ele arrasta o cadáver do que antes era o ceifador Kasimov e o joga bem na frente de Loader. Ele provoca o cavaleiro cativo por se orgulhar de Kasimov, apenas para ele acabar como um churrasco humano tostado. Lin Tian conclui que superestimar a si mesmo só pode levar à ruína. Loader não consegue evitar perder o controle. Ele está perdendo a fé em Alice. Sim, enviar pessoas para eliminar a tribo dos goblins enquanto ela fica para proteger uma cidade insignificante. Enquanto isso, aqueles que lutam contra os goblins tornam-se alimento para o crescimento dos goblins. Que tipo de estratégia é essa? Lin Tian não se importa com o desespero de Loader. Agarrando o corpo, ele o arrasta na frente dos goblins de baixo nível. Neste ponto, ele pode priorizar o cultivo de tipos raros de goblins para melhorar a força geral da tribo. Ele escolhe alguém chamado Gob Shen para devorar o cadáver. Lin Tian acredita que Gob Shen tem um talento inato que pode ser aprimorado quando ela evoluir. Ele já está ansioso para ver esses tipos raros de goblins. Quanto a Santa Licinia, Lin Tian descobriu que ela está comandando apenas 3 esquadrões de cavaleiros. O grupo Silverblade já caiu nas mãos dele. Quando a sacerdotisa souber da morte de Kasimov, sua moral será destruída. Certamente ela tomará uma atitude para contra-atacar, e isso levará algum tempo. Portanto, Lin Tian acha que este é o melhor período para verificar a simulação e ver o que acontecerá. Depois de um tempo, a simulação termina. Há um sorriso maníaco no rosto de Lin Tian quando ele percebe o quão gananciosa a santa pode ser. Agora não há dúvidas, ele será vitorioso no final.
Com a perspectiva de um bom futuro, ele ordena a Gao Quan que reúna seus subordinados. Ele diz a eles que vai liderá-los amanhã para realizar algo grande. Em Bright Town, um soldado traz os restos mutilados de Kasimov. Todos ficam sem palavras. Eles não conseguem imaginar como um cavaleiro formidável pode ser derrotado por aqueles goblins. É nesse momento que Alice percebe que os ataques do dragão e o fracasso em subjugar os goblins não são meras coincidências. A única explicação provável é que essas duas espécies vis estejam trabalhando juntas para prendê-la lá, usando os cidadãos como alavanca. Este não é o momento de ficar passivo com a situação. Ela ordena que a equipe Battle Roar vá à capital buscar reforços. Imediatamente, os cavaleiros partem. No caminho, um dos cavaleiros, cujo nome é Bane, pergunta por que estão todos liderando a Santa e enfraquecendo a defesa da cidade. Bunny diz que é ágil. Ele tem certeza de que conseguirá fazer a viagem até a capital sozinho. Mas o mago deles corrige sua compreensão. Ao irem todos, há uma maior chance de que alguém possa voltar para buscar ajuda caso sejam emboscados pelos goblins. A Santa escolheu ficar na cidade para garantir que nem os goblins nem os dragões consigam passar pela defesa. Se ambas as espécies decidirem atacar juntas, ela é forte o suficiente para combatê-los, e é por isso que precisam correr para a capital para que o plano da Santa não seja em vão. O grupo chega a uma encruzilhada onde a ponte foi destruída. Eles podem desviar, mas o capitão acha que seus inimigos esperam que eles façam isso. Ao permanecerem aqui e reconstruírem a ponte, eles frustram os planos do inimigo. O capitão ordena que seus subordinados reconstruam a ponte antes do anoitecer. Ao anoitecer, a ponte foi concluída. Eles se apressam para atravessá-la. De repente, o ambiente fica escuro. Quando olham para cima, vem um enorme dragão voando acima deles. Montando o dragão está um goblin. Agora, esta é a confirmação de que precisam para provar que a Santa está certa, que dragões e goblins têm estado conluiados desde o início. Do seu ponto de observação, Lin Taiyan pode ver que os cavaleiros conseguiram reconstruir a ponte rapidamente. Sem perder tempo, ele ordena ao dragão que queime a infraestrutura. Os cavaleiros, sem ter para onde correr, caem no vale. O capitão se sente impotente enquanto amaldiçoa os inimigos, prometendo derrotar todos eles. Esta é a reação que Lin Taiyan quer obter dos cavaleiros. Ele os provoca, dizendo que é impossível derrotar sua aliança, especialmente porque a mãe dos dragões está a caminho. Os cavaleiros se veem cercados por fogo e goblins de classe herói. Eles de repente temem que o cadáver do dragão logo vá voar sobre suas cabeças, prendendo-os. Eles não são páreo para essas forças combinadas, mas seu líder percebe que isso pode se transformar em uma oportunidade. Se os goblins e dragões estão indo para onde eles estão, então eles podem ter a oportunidade de uma vitória completa sobre os inimigos. Bane deve voltar para relatar a Santa, e os que ficam para trás devem resistir até que os reforços cheguem. Compreendendo o plano, Bane avança pela barreira dos goblins, talvez um pouco mais facilmente do que o esperado. Depois de um tempo, é o mago quem percebe primeiro. Os goblins permitiram deliberadamente que Bane passasse. Mas por quê? Lin Tian, vendo tudo de sua posição, oferece graciosamente uma explicação. Foi o plano dos goblins desde o início fazê-los acreditar que a Mãe Dragão está vindo. Isso é apenas um truque para atrair a Santa Alice para fora de Bright Town. E agora que ela certamente virá aqui acreditando que enfrentará tanto goblins quanto dragões, o que acontecerá com Bright Town sem sua melhor defesa? O comandante grita de dor e humilhação ao perceber a situação deles. Ele ordena aos seus subordinados que derrubem o que está montando o dragão, pois ele deve ser o líder. Bright Town já está perdida neste ponto, e não há necessidade de se lamentar por isso. Eles devem resistir até que o Santos chegue, e com isso, a luta começa. O comandante enfrenta Gobi Quan, cuja força é equivalente à dele, se não maior. O comandante percebe que o Goblin está usando a espada de Kasimov. Talvez lhe ocorra nesse momento que tudo está perdido. Eles foram enganados e já sabem quão curto é o futuro que os espera. O comandante culpa a si mesmo por menosprezar os goblins. Após alguns minutos, os goblins já estão devorando os corpos dos cavaleiros. Por ordens de Lin Tian, eles devem sair rapidamente do lugar antes que o Santos chegue. No dia seguinte, Alice e seus homens aparecem onde Bane pensa ter deixado seus camaradas, mas tudo o que vem são pilhas de ossos e uma área queimada, dando a entender que chegaram tarde demais. Bane lamenta sua perda, enquanto Alice observa os arredores. Então é verdade que dragões e goblins estão trabalhando juntos? Ela pergunta a Bane. O cavaleiro confirma, acrescentando que o líder Goblin ordenou que o dragão queimasse a ponte de corda. É possível que os goblins tenham aniquilado sua equipe e, em seguida, o dragão queimou o resto. Alice concorda com essa conclusão, mas ela se pergunta por que a área queimada é pequena. Os dragões não estão vindo? É quando ela percebe. Ela rapidamente se vira para voltar à cidade, gritando para todos que isso é uma estratégia de distração. Bunny não consegue acreditar que isso seja possível. Mas é tarde demais. Quando Alice retorna, a cidade brilhante já é um lugar de prédios em chamas e pessoas devastadas.
algo quebra dentro dela, recusando-se a acreditar que tudo isso é verdade. Perto dali, uma criança chora pelo pai. Alice tenta acalmar a criança, mas a criança afasta a mão dela. Ele diz a Alice para ir embora. Todo dia ela só fingia trabalhar duro para protegê-los. Porém, quando chegou o momento que mais importava, Alice não estava em lugar nenhum. E os goblins devoraram, saquearam e destruíram tudo. Nos olhos da criança, ela é uma pessoa má. Alice está tão tomada por uma profunda vergonha que nem consegue responder. Outros sobreviventes se aproximam agora. Todos criticam Alice por não ter feito seu trabalho, por tê-los abandonado e por ser inútil como santa. Lá em cima, a Mãe Dragão está observando. Ela está muito impressionada com o quão bem o plano de Lin Tian funcionou. Mesmo sem enfrentar Alice diretamente, ele conseguiu quebrar o moral da santa, transformando-a em uma pessoa derrotada e quebrada. Ela aguarda ansiosamente para encontrá-lo novamente. Naquela noite na tribo, Lin Taiyan verifica a tarefa que ele deu a um goblin chamado Gavdi. Gavdi relata que foi um sucesso, a cidade foi saqueada, e eles trouxeram para casa muitos despojos e prisioneiros. Alguns humanos também vieram voluntariamente em troca de suas vidas. Além disso, eles enviaram Kelia e sua família embora em uma carroça de ouro. Eles foram escoltados para fora da cidade com segurança. Lin Tian está satisfeito com o relatório, especialmente com o sobre Kelia. Ela é a primeira pessoa que acreditou em Lin Tian em sua primeira vida como Goblin. Esta é a maneira dele de retribuir a gentileza dela, garantindo que ela esteja longe de todos esses problemas. No dia seguinte, Lin Tian visita o covil da Mãe Dragão. Ele expressa sua gratidão pela assistência da criatura. A Mãe Dragão compartilha com Lin Tian e fala sobre a Licinia. A santa adoeceu e não consegue sair da cama. É realmente gratificante ver a santa arrogante cair do seu pedestal. Lin Tian concorda, mas ele lembra à Mãe Dragão que devem continuar seus ataques na cidade e continuar pressionando Alice. A Mãe Dragão desvia a conversa. Ela pede uma compensação. Afinal, voar de um lado para o outro todos os dias é cansativo. Lin Tan gesticula na direção das carcaças de vaca como seu presente. Mas a Mãe Dragão quer outra coisa. Ela quer Lin Tian, e se ele recusar, ela ficará muito chateada. Lin Tian diz que não acha que um goblin humilde como ele seja digno de uma formidável rainha dragão. Mas é aí que ele está errado, diz a Mãe Dragão. Ela pode ver que Lin Tian não é um goblin comum. Ela pode ver seu potencial para ser o rei dos goblins. Como parte da antiga raça dos dragões, ela sempre reverenciou a força. Está em sua natureza acasalar com seres fortes e produzir descendentes fortes. Ela acha que Lin Tan pode lhe dar a semente para criar tipos fortes de goblins dragões. Embora ele se sinta estranho em relação a isso, Lin Tan aceita o gesto da Mãe Dragão, e assim, eles acasalam. Mais tarde, ele acorda e checa suas estatísticas. Elas aumentaram, especialmente afetando seus pontos de saúde e defesa. Mas decide fugir antes que a Mãe Dragão acorde e o puxe de volta para outra rodada. Ele percebe que não é benéfico se for mantido novamente ao lado da criatura. A Mãe Dragão acorda nesse momento e sabe que Lin Tan foi embora. Ela provou para si mesma que ele não é uma criatura comum. Ela aguarda o dia em que ele liderará os Goblins para criar um mundo totalmente novo. Um novo dia significa um novo capítulo na tribo dos Goblins, mas este dia vem com um choque para os Elfos. Lin Tan está libertando-os de sua cativeiro. Como agora há cativos humanos, eles podem substituir os Elfos para fins de reprodução. Lia e Kassan estão chocados por serem tratados dessa maneira. Mas eles não sabem que Lin Tan está apenas os enganando para ganhar a lealdade deles. Afinal, os Elfos são mais úteis do que os humanos. E como ele esperava, é Lia quem vem até ele primeiro e se ajoelha. Ela diz que Lin Tan não é um Goblin comum, portanto, acha adequado ficar ali. Lin Tan consente que ela só está ficando porque ele pode ajudar os Elfos restantes. Dominada pelas emoções, Kassan, assim como o resto dos Elfos, decide ficar com Leia. Lin Tan está satisfeito que tenha chegado a isso. Ele então declara que os Elfos não são mais cativos, mas seus subordinados. Ele promete que os manterá seguros enquanto permanecerem leais a ele. Agora que a Santa está fora do jogo e não há ameaça imediata, ele pode se concentrar em criar novos tipos de Goblins. Lia se oferece para ajudar com a reprodução artificial, com o que Lin Tian concorda. Então, um Goblin corre freneticamente até eles, informando que outro Goblin chamado Gobuzin aparentemente morreu. Todos correm para o local onde o dito Goblin está no chão inconsciente, com o corpo cheio de marcas de arranhões. Outros relatam que Gobuzin estava escondido, arranhando freneticamente até sua morte. Nesse momento, Gobuzin geme de dor. Estruturas afiadas, similares a ossos, perfuram sua pele e uma cauda pontiaguda se forma em suas costas. A transformação dá a ele uma forma bestial. Mas uma coisa é certa, ele não está morto. O sistema informa Lin Tian que Gobuzin agora é um Goblin mutante que manteve sua classe Berserker.
Gobuzin parece animado considerando que voltou dos mortos. Lin Tian elogia-o, depois ordena a todos que se concentrem em cultivar a próxima geração de Goblins. Em Bright Town, 3 meses depois, as pessoas já superaram o ataque. Eles já consertaram os edifícios destruídos. Mas ainda assim, a Santa Espadachim permanece em seu estado depressivo. Ela se tornou uma espécie de piada entre os cavaleiros que se reúnem na taverna. Um homem em armadura extravagante ouve a conversa e zomba deles, chamando o inimigo de apenas um bando de goblins. Quando todos olham em volta, percebem que o homem não é outro senão Sua Alteza, Príncipe Steezer. Ele é o líder de classificação diamante da tropa dos Cavaleiros da Nevasca. Sua aparição marca o início de outra missão. Lin Tan verifica a simulação novamente. Ela resume o que está prestes a acontecer em um futuro próximo. Lin Tan cria com sucesso 150 Goblins de classe herói de terceira geração após 3 meses de esforço constante. Enquanto isso, a família real tomou conhecimento da existência de sua tribo e a marcou como uma ameaça à paz do país. Eles estão oferecendo várias recompensas para aventureiros que conseguirem derrubá-los. Vários grupos de diferentes classificações já estão se reunindo em Bright Town com um objetivo em mente: destruir a tribo de Goblins. Lin Tian já enfrentou classificações de prata e ouro antes. Desta vez, ele enfrentará oponentes de classificação diamante e épica. Ele deve se preparar adequadamente. Com o fim da simulação, a linha do tempo avança para um mês à frente. Lin Tian sente-se surreal ao saber que enfrentará oponentes formidáveis, dos quais alguns podem ser mais fortes que a Licinia. Desta vez, não há instruções ou guias, então o destino de sua tribo depende inteiramente dele. Nesse momento, Lia relata a ele. Ela parece agitada. Acontece que seus recursos estão se esgotando. Eles vasculharam toda a Floresta Encantada para sustentar a tribo e o programa de criação de goblins de Lin Tian. Lin Tian percebe que há coisas acontecendo simultaneamente. Seus recursos estão escassos e a atividade preocupante em Bright Town. Ele decide que devem agir rápido. Ele dá ordens para que todos se preparem para a evacuação. Logo, a tribo encontra seu lugar dentro da espaçosa caverna escondida atrás das cachoeiras. Com túneis profundos e complexos, este lugar é ideal para seu novo lar. Lin Tian divide as tarefas entre os diferentes goblins para a eficiência. Alguns vão organizar a segurança e outros vão cuidar das crianças e dos cativos. Mais tarde ele anuncia a todos que este será o novo lar deles. Ele promete comida, abrigo e segurança para todos que seguirem suas ordens. Mas aqueles que escolherem quebrar as regras enfrentarão a morte como consequência. Todos aplaudem enquanto saúdam Lin Tian, seu reverenciado líder Goblin. Agora que ele estabeleceu sua tribo em sua nova base, Lin Tian decide investigar a situação em Bright Town. Ele precisa descobrir quem são os inimigos para que possa se preparar adequadamente. Na Cidade Brilhante, o barman serve o príncipe Dizer. O barman está surpreso que o príncipe real tenha vindo aqui lidar com os goblins inferiores, quando se sabe que ele só vai atrás de monstros de alto nível. Dizer diz que está aqui apenas para salvar seu primo inútil, Loder. Nesse momento, um velho ri ao ver o príncipe ali. Ele acha que o príncipe Dizer é um oponente digno para ganhar a recompensa. Todos que reconhecem o velho ficam chocados. Ele é Groove, o mago do Chapéu Cinza, líder da equipe de nível diamante Chapéu Cinza. Dizer cumprimenta o velho como igual. Outro homem ri deles. Este homem que usa o capuz zomba de Dizer e Groove. Só porque a Santa Litany está fora de ação, eles acham que podem fazer o que quiserem. Eles não deveriam esquecer que a aventureira de nível épico chamada Lucilina está a caminho. O cavaleiro que ouve o nome dela estremece. Eles sabem que Lucilina é implacável e só se importa com a recompensa. Dizer pergunta ao homem encapuzado se ele também está aqui para matar os goblins. O homem encapuzado diz que não, ele está aqui para matar alguns dragões por diversão. Em uma nota mais séria, ele avisa a todos que subestimar os goblins é um erro fatal. Eles podem ser de nível baixo, mas a capacidade deles de evoluir é assustadora, especialmente as espécies mutantes. Gru concorda com isso. Nos seus 100 anos de vida, ele viu mais goblins do que mulheres. Esta raça é antiga e sempre foi inimiga de outras raças. Eles nunca serão exterminados, não importa o quanto se tente. Gru termina dizendo que exterminar goblins é um incômodo. Ele está aqui apenas pela recompensa. Teaser registra o que o homem disse. Eles devem aprender com as perdas da Santa e proceder com cautela neste empreendimento. Ele então propõe ao velho formar uma equipe. Uma vez concluído, Gru pode ficar com toda a recompensa para si. Gru acha essa ideia atraente e concorda. Teaser assegura que seu esquadrão de cavaleiros de tempestade cuidará do perigo para que Gru possa satisfazer sua energia. Fora, Teaser e Gru estudam um mapa da Floresta Encantada. Gru quer atacar imediatamente. Ele acredita que a violência é a solução, mas o príncipe discorda fortemente, dizendo que precisam planejar adequadamente quando o terreno é desconhecido. Gru resmunga e reclama, mas Teaser o ignora para olhar alguém. Passa por eles um cavaleiro alto em armadura completa.
Gru reconhece imediatamente o Matador de Goblins, uma figura misteriosa que Kizer só conhece por histórias. Gru diz que o Matador de Goblins uma vez massacrou um chefe Goblin, junto com outros 1000. Definitivamente, ele é uma mais-valia nesta missão de caça a Goblins, se ele se juntar à dupla, mas o Matador de Goblins recusa o convite, dizendo que eles apenas o atrasariam. Irritado, Gru lembra o Matador de Goblins para não chamá-los quando ele precisar de ajuda, mas o cavaleiro já está se afastando. Gru se vira para Kizer, exigindo que eles comecem a missão em breve, senão o Matador de Goblins roubará sua glória. Shaizer insiste em planejar primeiro. Do lado de fora dos portões de Bright Town, Lin Taiyan observa atentamente as pessoas entrando e saindo. Com sua habilidade e olhos aguçados, ele consegue ver quais pessoas devem observar. Ele vê o Goblin Slayer saindo. Ele tem uma descrição estranha que diz que ele nem deveria existir, mas não há como negar seu poder insano geral, que varia de 1000 a 3000. Então, essa figura pode ajustar sua força à vontade. Lin Tian pergunta ao sistema se há algum erro nos dados, mas o sistema diz que não há. Do outro portão sai um grupo de cavaleiros, liderados por Excisor e Gru. O Príncipe de Zer é um cavaleiro sagrado que possui habilidades para conter monstros e tem uma força de cerca de 1300. Gru é um arquimago que possui muitas habilidades e é difícil de lidar com ele, sua força é de 1400. Olhando para eles, Lin Tian acha que não deve haver problema em lidar com esses dois aventureiros de nível diamante.